Olá, meu amigo e minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos falar sobre Footprint Charts, o gráfico Tape Reading. Eu já fiz há um bom tempo atrás, lá no comecinho do canal, alguma coisa sobre o Footprint Charts. Eu comentei sobre os seus elementos básicos e falei de, a grosso modo, como você pode utilizá-lo, mas eu não falei de estratégias na utilização e quais os principais elementos que você deve utilizar no Footprint Charts. O Footprint Charts é um gráfico de tape reading. O que é isso? É um gráfico que busca mostrar para você, tá, elementos de análise de fluxo de ordem dentro dos candles, dentro do gráfico de períodos, dentro da formatação temporal ou atemporal do gráfico do ativo que você quiser ver. Tudo bem? É uma ferramenta poderosíssima, só que contudo é uma ferramenta avançada. Por que é avançado? Para que você possa utilizar o Footprint Charts, você tem que entender de análise de fluxo de ordens. Primeira situação, se você não entende análise de fluxo de ordens, não adianta você querer dirigir uma Ferrari se você não é habilitado nem para dirigir um Fusca, meu amigo, minha amiga trader. Então o Footprint Charts, para quem já sabe, preste atenção, para quem já sabe fazer fluxo, ele é uma ótima ferramenta, Ele mostra para você níveis de aceleração, desaceleração, imbalances de compra e de venda, exaustão, absorção, tudo aquilo que a gente quer ver no fluxo, e ele mostra de uma maneira muito visual. Ele mostra ordens grandes através de boletadas, agressão sucessiva e continuada em níveis de preço, montagens de posição, níveis de defesa, tudo isso você pode olhar com o Footprint Charts. É uma ferramenta avançada, tá? Que auxilia a análise de fluxo. Por ser uma ferramenta avançada, mas também ela é uma ferramenta acessória. Então não adianta você colocar o Footprint Charts na sua tela se você não entende de fluxo de ordens. Quer aprender fluxo de ordens? Quer aprender a usar bem o Footprint Charts? Está aqui meu curso à disposição no canal para poder te ensinar, onde eu faço no meu canal, no meu curso sim, eu faço você fazer uma avaliação completa do Footprint Charts. Primeiro você vai aprender análise de fluxo comigo no curso, né? De uma maneira bem sistematizada, bem objetiva. E depois, olha, você vê como está aparecendo aqui, coisa louca? E depois aqui a gente te traz a sistematização da utilização do footprint dentro da dinâmica de preço, né? Que a gente propõe nas nossas aulas para você, tá bom? Tudo bem. Então o Footprint Charts é uma ferramenta avançada. Então para você que não sabe fazer análise de fluxo, fica aqui a curiosidade, se puder te ajudar de alguma forma, mas eu recomendo que você dê uma olhada no meu curso, né? Ou aqui no meu canal também, quando eu falo de análise de fluxo de ordens, tudo bem? Tudo bem. A ideia do Footprint Charts é demonstrar através de forma numérica, tá, aquilo que importa dentro da dinâmica do preço, que são as agressões de compra e de venda, que é a oferta e demanda, né? Então nós vamos dar um raio-x no candle, como se fosse um raio-x. Quando você olha um candle desse, você não sabe realmente o que está acontecendo. Você não tem a percepção, né, de quais as forças que estão acontecendo, ainda mais dentro desse 1 minuto. Cada candle, isso aqui é o gráfico de 1 minuto. Você não consegue identificar o que aconteceu exatamente dentro desse minuto. Pronto, voltei aqui. Vamos relembrar então alguns elementos básicos do gráfico Footprint, tudo bem? Que nada mais é do que um raio-x. É um gráfico de tape reading, tá? Que ajuda você a ver a relação de oferta e demanda por nível de preço. Todas as agressões de compra e as agressões de venda que saem por nível de preço. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse slide aqui do lado. Deixa eu buscar minha ferramenta aqui para mostrar para vocês. Então aqui, gente, basicamente o gráfico Footprint é um gráfico muito legal. É uma ferramenta muito poderosa para quem sabe utilizar, para quem sabe fazer análise de fluxo de ordem. Porque o que a gente procura no fluxo de ordem? Nós procuramos o fluxo, nós procuramos a diferença, o desbalanceamento entre agressões de compra e de venda, de maneira sucessiva e continuada. Nós procuramos fraqueza através de exaustão de movimento prévio, nós procuramos absorções e níveis de suporte e resistência, né? Nós procuramos níveis de defesa, e todas essas perguntas, todos esses questionamentos o Footprint traz para a gente de maneira muito assertiva, porque não tem delay, não é algo atrasado, é algo que está acontecendo agora no mercado. Você vê esses números aqui, ó, acontecendo, gente, ó, tá no 10x, tá, ó, tá no 10x. Você vê esses números acontecendo, você vê as agressões de compra e de venda saindo. O que você vê no Times in Trades, você vê aqui no Footprint Charts, mas de uma maneira escalonada, dentro dos tempos gráficos, né? Dentro do padrão gráfico que você gosta de ver, seja candlestick, seja ticks, seja gráfico de períodos, enfim, do jeito que você gostar de ver, né? Então o Footprint ele é muito legal.
né, ele realmente dá para a gente a percepção real do fluxo de ordens, né, por nível de preço, dos níveis de defesa, a intensidade, né, a vontade, a disposição dos players em defender determinadas regiões, em determinados níveis de preço, tudo bem? Ou de fazer rompimentos de zonas de acumulação de caixote. Tá? Eu vou entrar então, vou fazer uma série sobre Footprint Charts, e essa série é voltada para você que já sabe tape reading ou você que está aprendendo de alguma forma. Eu espero que esse conteúdo possa vir te ajudar, tudo bem? Tudo bem, olha, eu entendi. Então vamos olhar rapidamente aqui os elementos do Footprint Charts, tá? Esse aqui é um candlestick normal, né? Você já sabe, onde a abertura, fechamento, máxima, mínima. Não temos novidade nenhuma com relação ao candlestick normal. O problema é o seguinte, gente, quando a gente olha só o candle assim, a gente tenta fazer a leitura do candle com base no perfil psicológico do mercado, diferenciando justamente a diferença da abertura, da máxima e do fechamento da mínima, com base na avaliação do tamanho do spread do corpo do candle ou do spread da barra como um todo. Dentro da teoria do Wyckoff, que vocês já viram aqui no canal, a gente faz a avaliação do esforço versus resultado, né? E a gente sabe, muitas vezes, dependendo de onde acontece esse candle, que se realmente houve esse candle aqui, ele é um candle mais tomador, ou seja, houve mais agressão direcional de compra ou de venda, ou se é um candle que tem níveis que é composto por níveis de briga. No modo geral, gente, a gente consegue através do candle, através de figuras gráficas de formação de candlestick, identificar o sentimento do mercado, mas isso é uma visão do passado, é uma visão muito simplória perto do mercado robotizado e moderno que tem hoje. Nós precisamos de ferramentas analíticas mais modernas que nos ajude a identificar a dinâmica da movimentação do preço, que ajude a identificar a lei da oferta e demanda, esforço versus resultado. E o candlestick, no modo geral, é uma ferramenta antiquada que é muito utilizada por nós hoje ainda, né, de forma visual aqui no gráfico, porque nós aprendemos assim. Né? Só que o Footprint Charts é uma ferramenta nova que pouca gente conhece, mas é uma ferramenta extremamente moderna. Falando hoje de leitura de fluxo, é uma das ferramentas mais modernas que nós temos para auxiliar o trader na leitura de fluxo. Seja através mesmo do Price Action, ou seja através da utilização dessa ferramenta como ferramenta auxiliar dentro do tape reading, tudo bem? Então a gente tem que se adaptar a novas ferramentas. Esse Footprint Charts é muito legal, tá ok? Esses são os elementos. Então você percebeu o mesmo candle, você vê, né? Você não sabe a hora que acelerou a ponta compradora. Aqui eu consigo ver a hora que teve defesa, ó, aqui ó, o maior nível de defesa dessa barra, por exemplo, foi aqui, ó, foi aqui dentro nesse candle, ó. Eu não consigo identificar isso com esse candle aqui. Deixa eu apagar tudo para você. Eu não consigo identificar dentro desse candle, por exemplo, que a maior defesa dessa barra, a maior troca de lote nessa barra foi aqui. E essa maior troca de lote aconteceu no topo. Em virtude disso, é bem provável que o preço possa ter subido. Só batendo o olho aqui, ó, nessa barra aqui, eu percebo que provavelmente esse preço aqui ele subiu. Ele subiu. Tá? Por quê? Porque eu vejo desembalances de compra. Olha aqui a cor verdinha aqui, ó. Tendo desbalanceamento. O que a gente procura no book de ofertas, quem faz tape reading? Nós procuramos o desbalanceamento entre a vontade e a intenção entre ordens de compra e de venda. E no Times in Trades nós vemos as ordens saindo. E a gente percebe a entrada de fluxo quando começa a sair mais agressão de compra do que de venda, no exemplo de uma agressão de uma tendência de alta, né? Isso que a gente percebe no fluxo. A gente percebe entrando mais agressão de compra de venda no start do movimento e agressões fortes através de boletadas de ordens grandes de maneira sucessiva e continuada em vários níveis de preço por vários participantes diferentes, promovendo, tá, a impulsão do preço para cima. É isso que a gente vê no fluxo. E aqui você tem todo o histórico do fluxo de maneira visual. E o Footprint ele te fornece algumas ferramentas que chamam-se imbalances, né, de maneira visual, aqui através de regras de coloração, enfim, que a gente vai comentar com você, que facilita demais a sua interpretação do fluxo. Tudo bem? É uma ferramenta moderna, sabe? É como eu falei, é uma Ferrari para quem gosta de usar tape reading, só que se você não fizer bem o tape reading, é uma ferramenta que vai te dar viés e vai mais te prejudicar do que te auxiliar. Então toda a ferramenta que eu apresento aqui não é que é melhor ou pior, tá? Desde que bem utilizada, qualquer ferramenta pode te ajudar demais, demais. E o Footprint é o que há de mais moderno hoje no mercado.
né, com relação à leitura de fluxo. Infelizmente, até uma crítica que eu faço, já mandei até o e-mail para a Nelogica, que a nossa plataforma Nelogica aqui no Brasil, que é a maior plataforma de traders do Brasil, é a mais completa, né, ela deixa muito a desejar com relação ao footprint se comparado às plataformas gringas aí fora. Eu não consigo colocar o cluster junto com o footprint charts, eu não consigo fazer o heatmap de 4 cores, eu não consigo fazer uma série de coisas. E quando eu tento plotar o volumetric price dentro do footprint chart, por exemplo, a cada 5 minutos ou a cada 1 minuto, trava a plataforma. E eu tenho uma máquina boa, internet boa aqui, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, a gente tem uma série de análises que a gente não consegue fazer em virtude dessa deficiência da plataforma Profit em relação às outras plataformas que fazem análise de fluxo aí fora, tudo bem? Por exemplo, o plugin MetaTrader o plugin Tapered do MetaTrader, ele é muito superior às ferramentas de análise de fluxo de ordem que nós temos aqui de maneira gráfica aqui na Nelogica. Né? Eu já mandei um e-mail para a Nelogica, mas eu não sei o que acontece, eles não respondem a gente, né? Eles não respondem a gente. Enfim, mas fica aqui chancelado a minha crítica, né? Porque eu gosto muito da Nelogica, é a maior plataforma do Brasil, Profit Chart, é muito completa, é muito boa, mas tem algumas coisas que ela precisa avançar. Que nem regras de programação, né? O MetaTrader 5 ele é fantástico para qualquer programador, dá uma liberdade de criação fantástica. Agora eu também aqui para criar indicador aqui na Nelogica, colocar as nossas ideias aqui em prática através de linguagem de programação também é um parto. É um parto, não tem pouco recurso, eles limitam demais a nossa criatividade. Isso na verdade é um desserviço, né, à comunidade trader, né, com essa limitação que eles fazem. Não sei se isso é uma questão de marketing, se é uma questão gerencial, enfim. Mas fica aí como trader, né, a minha preocupação e meu elogio. Porque na verdade eu gosto muito da Nelogica, do Profit Chart Pro, é a plataforma que eu uso. Mas em contrapartida também a gente sabe que tem muito que melhorar. E eu quero ver essa plataforma crescer, eu quero ver a Nelogica crescer e se tornar cada vez mais a melhor plataforma do Brasil. Mas ela tem que evoluir. Tem recursos no Trade, por exemplo, que são muito superiores à Nelogica, né? E eu não entendo porque se a Nelogica hoje é uma das maiores plataformas do Brasil, eles não se preocupam em atualizar a plataforma e com base na demanda do mercado, né? Nós precisamos de ferramentas modernas analíticas que nos auxiliem na tomada de decisão. Bom, enfim, essa fica uma crítica construtiva, positiva, se alguém da Nelogica está escutando. Fica aí um puxão de orelha, né, de um trader, mais um trader aí que está utilizando a plataforma e que gostaria de ver essa plataforma crescer. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, gente. Agora vamos avaliar aqui, voltando para o footprint. Então, resumidamente, o footprint ele vai mostrar para você o raio-x dentro do candle e vai te mostrar o fluxo, o que está acontecendo dentro do candle. Aí, olha, é confuso, é bagunçado, é difícil. Gente, não é tão simples assim. Demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação, demanda estudo, né, para que você identifique como essa ferramenta pode te auxiliar, tudo bem? Mas eu estou aqui no canal justamente para poder te ajudar e a gente vai desmistificar a utilização dessa ferramenta e vou mostrar para você como ela pode ser poderosa, na leitura de fluxo, tá? Para você tomar sua decisão em níveis de suporte, resistência ou pontos objetivos e subjetivos do gráfico. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar uma olhada na parte estrutural do Footprint Chart, tudo bem, gente? A parte estrutural, deixa eu pegar um candle qualquer aqui, tá? Vou pegar esse candle aqui, ó, nessa pernada de alta aqui, vamos analisar fazer algumas considerações com você, tá bom? Vou trazer aqui, ó, bem visual, bem prático, tá? Então, do lado direito aqui, deixa eu trazer uma ferramentazinha aqui, para a gente poder avaliar com você aqui, barra de estudos. Veja bem, gente, eu vou passar a parte estrutural do Footprint muito rapidamente. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal, lá no comecinho do canal, onde eu esmiucei a parte estrutural do Footprint, tá? Aí, configurações, como é que você configura, qual que é a configuração que eu uso para o dólar, qual que é a configuração que eu uso para o índice, né? Enfim, tá só você dar uma olhadinha lá nos vídeos passados do canal que você vai achar, tá? Aqui o objetivo é passar a parte estrutural de maneira rápida, a parte conceitual de maneira rápida e falar de estratégias na utilização desta ferramenta, tá? Vamos ver aqui, então aqui, ó, uma maneira bem sucinta. Aqui eu tenho, desse lado aqui, do lado direito, eu tenho as agressões de compra, do lado esquerdo eu tenho as agressões de venda, tudo bem? Tudo bem, e eu posso parametrizar esses imbalances. O que são os imbalances? É a diferença de compra e menos venda,
é a diferença gritante, tá? Pré-programada que você tem para mostrar que nesse nível de preço, por exemplo, teve muito mais comprador do que vendedor. Você compara sempre assim, pessoal, na diagonal, ó. Sempre na diagonal, tá? Sempre você vai comparar o bid e o ask assim. Como assim? As agressões de compra 425 com 350, 410 com 360, 305 com 100, tá? Por que que eu comparo assim, Oliver? Porque se você for olhar aqui, meu amigo, minha amiga trader, olha aqui, ó. Olha aqui no book de ofertas, não, no Superdom. Sempre ele é sempre trabalhando na diagonal. Ponta vendedora, ponta compradora, ponta vendedora, ponta compradora. Sempre na diagonal, tá? Entre o bid e o ask. Então as comparações se dão na diagonal, tudo bem? Para você plotar o footprint na tua tela é muito simples. Você vai clicar em cima do teu gráfico de candles na plataforma Profit Chart. Vem aqui, ó. Coloca aqui Tape Reading. E você faz essas configurações. Essas configurações essas que eu uso no dólar. Fator imbalance 2, exaustão 3, progressão 3, sequencial 3, volume 1, diferença de quantidade 50, diferença de quantidade 50 a 50, alerta de quantidade 500, ordem original 100. Rapidamente, o que é cada coisa dessa aqui? Fator imbalance. Eu quero que o gráfico mostre para mim, através de regra de coloração verde, vermelho e azul, que conforme as ordens foram saindo, se a agressão da ponta compradora foi 2 vezes maior naquele nível de preço do que a agressão da ponta vendedora, ele vai pintar azul, por exemplo. Ou se a agressão da ponta vendedora for 2 vezes maior do que a agressão da ponta vendedora naquele nível de preço, sempre comparando na diagonal, ele vai pintar vermelho. Mostra um desbalanceamento, um imbalance, a diferença de que realmente um dos lados está desbalanceado, está forçando demais naquele nível de preço, tá? Então eu quero ver a diferença de no mínimo 2 vezes com uma quantidade mínima de 50 contratos. Oliver, eu não estou entendendo. Mais uma vez, se você quer aprender, dá uma olhadinha lá no meu canal, aqui nos vídeos onde eu falo sobre Footprint Charts. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre Footprint Charts, tá? Estou fazendo isso de propósito sim, porque eu quero que você estude. Você vai dar uma olhadinha ali no meu canal, aqui nos vídeos anteriores, para você aprender o que eu estou falando, tá bom? Tudo bem, olha que coisa louca, ele puxa aqui enfim, o fator exaustão, ele vai mostrar a exaustão do movimento, a progressão nada mais é do que 3 fatores imbalances de sequência, tudo bem? Não, minto, o fator progressão ele vai mostrar quando o preço está subindo de uma maneira acelerada, o fator sequencial são 3 imbalances na sequência e o fator volume ele mostra o maior volume por nível de preço. Oliver, eu não estou entendendo, dá uma olhadinha nos meus vídeos aqui no canal sobre Footprint Charts. Lá no começo eu tenho 2 aulas completíssimas que eu falo detalhadamente cada ferramenta dessa. Eu teria que gastar mais de 1 hora para explicar só isso tudo de volta, tudo bem? E daí você tem as configurações aqui, tudo bem, tudo tranquilo. E se você não sabe o que é uma exaustão, se você não sabe o que é uma progressão, não adianta você estar vendo essa aula também, tá bom? Tudo bem, entendi, Oliver. Tranquilo. Uma vez plotado o Footprint Charts na tela, a gente consegue ver o desbalanceamento por nível de preço. A gente vê realmente, né, aonde está entrando a agressão de compra e de venda. Por exemplo, vamos fazer aqui a avaliação, uma breve avaliação, tá? Aqui, ó. De uma maneira bem simplória, tá? Bem singela com você aqui, para você ver como é que a gente utiliza essa ferramenta. Você concorda comigo que olhando agora com o gráfico montado é mais fácil, que esse nível aqui é um nível de suporte, é um nível de resistência, aliás, que é um nível de resistência mais ou menos aqui, ó, onde o preço, durante toda essa execução por enquanto, ele defendeu aqui, defendeu aqui, aí ele chegou e defendeu aqui, que aqui é o nível de resistência. Você concorda? Você concorda comigo que aqui, né, já com o gráfico pronto, mais ou menos nesta região, eu tenho praticamente também um nível de suporte, onde o preço ele tentou romper no começo do dia aqui, não conseguiu, e daí começou a ser defendido aqui em toda essa amplitude, que eu tenho um canal, então aqui, um canal mais ou menos de 12 pontos do dólar, tudo bem? Você concorda comigo que eu estou diante de um suporte e uma resistência? Você concorda, tudo bem. Uma vez que você concordou, vamos ver agora como é que vai ser a configuração do footprint nessas regiões. Como é que vai ser aqui a nossa leitura do fluxo utilizando essa ferramenta. O que você deve atentar, aonde você deve olhar para você perceber como essa ferramenta pode te ajudar, tudo bem? Vamos fazer com o gráfico montado, depois vamos fazer com o gráfico fechado. E eu vou fazer outras aulas com vocês, tá, com relação à questão da correta utilização e estratégias com base nessa ferramenta. E se você quer ver com a configuração de setup e como é que você formata, isso aqui dá uma olhadinha nas aulas que eu postei aqui no canal lá atrás, quando eu falo sobre Footprint Charts, tá bom? Vamos dar um zoom aqui no nosso raio-x, no nosso candle, e ver como é que se deu essa pernada aqui, como é que foi o start desse movimento. Houve o rompimento,
com esse grande maroboso de força aqui desse gráfico temporal, e daí ele defendeu aqui e subiu. E a gente começa a perceber o seguinte, olha só. Acompanhe comigo, meu amigo, minha amiga trilha, acompanhe comigo, né? Que realmente aqui, ó, aqui embaixo, só para relembrar vocês, se você não lembra, aqui é o saldo delta de agressão. Esse número de cima é o saldo delta de agressão por barra, que é a diferença de todas as compras menos a venda e toda a execução dessa barra, tudo bem? E aqui embaixo eu tenho o saldo diário, o acumulado de agressão diário. Conforme as agressões vão acontecendo, o diário vai aumentando ou vai diminuindo, tudo bem? Tudo bem, Oliver, tudo bem, eu entendi. Tranquilo, tranquilo. Agora vamos ver aqui, ó. Você perceba que o preço começou a cair com vários imbalances de venda. Perceba o desbalanceamento entre as intenções de venda dos comprados e dos vendidos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Perceba, ó, 60, ó. Vou ter 0 contra 60, 15 contra 100, 5 contra 140, 210 contra 90. Lembrando, gente, que eu estou olhando na diagonal. Eu sempre olho na diagonal, né? Eu comparo esse com esse, esse com esse, esse com esse, sempre na diagonal, tá? E só de bater o olho aqui, você vê a entrada de fluxo da ponta vendedora. Você vê o desbalanceamento, fica registrado aqui, você vê isso acontecendo full time, tá? Você não vê isso acontecendo depois que já está marcado, você vê acontecendo agora. Perceba aqui, ó. Olha aqui, ó, na sua tela, à direita agora. Você vê as ordens saindo, você vê, olha, fator sequencial de venda, o desbalanceamento da ponta vendedora em relação à ponta compradora, nesse nível da formação do ponto pivô, continuação da tendência de baixa, a possibilidade de você ter entrado vendido aqui, um sinal operacional muito forte aqui, muito fácil de ser identificado, olha só, olha só, olha só, você, é visual quando entra fluxo. Ele mostra para você a entrada de fluxo de maneira visual. Você tem como mensurar essa entrada de fluxo através dos números. Se é uma entrada de fluxo forte, fraca, se é só um pequeno pullback, se está tendo defesa, absorção, uma série de coisas. Mas vamos voltar lá para o começo do nosso gráfico, na nossa análise inicial. Tá? Eu vou emendar uma sequência de aulas sobre footprint para poder falar bastante sobre esse tema aqui, tá bom? Então tá bom, nós estamos analisando aqui esse comecinho com você. Tá? E aí você percebe aqui, né? Você percebe realmente, né? Que aí a ponta vendedora acelerou. Aí vamos analisar o final desse movimento. Entenda, aprenda uma coisa. Você percebe que a ponta vendedora ela acelerou e eu vejo aqui através dos imbalances, através da regra de coloração, tá? Vermelho e azul são imbalances. E aqui que são esses pontinhos aqui? Bom, eu já expliquei para vocês. Esses pontinhos são as boletadas, né? Eu sei, porque dentro da configuração que eu coloquei aqui, por exemplo, gente, ó, que toda vez que aqui a ordem original igual a 100, toda vez que lá no Times in Trades sai uma boletada de 100, ele pinta uma bolinha aqui para mim, tá? Aí eu tenho a percepção seguinte, porque o que movimenta preço não é, vocês já sabem, para quem faz análise de fluxo, que robozinho, a grosso modo, não movimenta preço. Ordens de 5, ordens de 10, ordens de 20 não movimenta preço dentro do dólar, a grosso modo. A grosso modo. Tirando hoje em dia que o mercado está zoado, né? Por causa do coronavírus, uma série de coisas. Mas geralmente, tá, o dólar ele tem bastante lote por nível de preço. Então 5, 10, 20 ordens não movimenta preço. Agora, quando sai boletadas de 100, de 200, de 250, isso tende a movimentar preço. E o que a gente procura no fluxo? Mais uma vez, a gente procura o start, agressões significativas continuadas em vários níveis de preço. E eu não quero agressão de 5, de 10, eu quero ver boletada de 100, de 150, de 200, de maneira sucessiva e continuada, para deslocar preço, para fazer rompimento de zona de acumulação, para poder fazer o pullback, enfim, né? Uma série de coisas que eu quero analisar. Então, através dessas bolinhas aqui, eu vejo as boletadas por nível de preço. Então, eu percebo que além de estar tendo imbalance de venda em relação à compra, ou seja, que o saldo vendedor por nível de preço ele é maior, esse saldo aconteceu com boletada, aconteceu com ordens grandes, né? Com ordens grandes, não foi ordem de 5, de 10, foi ordem de 100, no mínimo de 100. Aí acontece as boletadas aqui. E isso é muito bom. Isso eu vejo que o vendedor chega aqui embaixo forte. Aí o que acontece? Ele chega aqui embaixo no final, lembrando que o lado esquerdo é vendedor e o lado direito é comprador. Ele chega aqui embaixo no final e você vê que ele não dá continuidade na agressão significativa. Ele exaure a força. Olha lá, 60, 145, 90, 45 e parou de agredir. Foi diminuindo, ele parou de agredir, ele perdeu o interesse. Ele perdeu o interesse e na sequência o comprador
agrediu com força, ó, 150, 125, jogando o preço para cima. Então eu consigo ver o cabo de guerra, a diferença entre compra e venda. Lembrando que a gente compara na diagonal. Quando a gente compara na diagonal, a gente está comprando o bid e o ask, mas quando a gente compara na horizontal, a gente está vendo o cluster, o total de agressão neste nível de preço. Tudo bem? É uma diferença, tá bom? Tá bom, Alev, eu entendi. E daí você vê as forças trabalhando. Aí você vê, por exemplo, gente, olha só que interessante. Você vê que nesta região aqui como um todo, ó, nessa região, nesse momento, houve um domínio dos vendedores. Ó. Os vendedores forçaram aqui, os vendedores forçaram aqui e os vendedores forçaram aqui. Olha a diferença do que aconteceu agora. Ó. Qual que é a diferença desse finalzinho aqui? Preste atenção. Qual que é a diferença desse finalzinho aqui? Ó? Oh, meu Deus, não consigo plotar. Olha que coisa engraçada. Que coisa mal feita do Profit. Ele não... Enfim, eu não vou conseguir mostrar para você aqui, tá zoado, tá? Vou ter que fazer uma seta aqui, ó. Qual que é a diferença desse finalzinho, dessa pernadinha que você está vendo aqui, com relação ao finalzinho dessa pernadinha aqui, ó? Que você está vendo, tá? Olha aqui, ó, olha a ponta vendedora, tá? 60, 145, 95, 45. Os vendedores aqui, eles cansaram, certo? Os vendedores aqui, eles cansaram, eles demonstraram muita vontade, muito ânimo, muito interesse. Mas olha agora aqui, ó, nessa sequência de venda, ó, 100, 100, vou ter que trazer na mãozinha aqui mesmo, ó, 100, 120, 150, 115, 105, 165, 385, 250 e 15 no final. O que está acontecendo aqui? Qual que é a diferença desse término desse candle aqui, dessa formação desse ponto pivô e desse aqui? Aqui eu estou percebendo uma exaustão, um cansaço, uma falta de disposição de vontade dos vendidos em continuar o movimento. Aqui eu percebi que os vendidos eles quiseram acelerar aqui embaixo. Eles quiseram acelerar aqui embaixo, mas teve alguma coisa aqui que não deixou eles caírem. Então aqui eu percebo a exaustão. E aqui eu consigo perceber a absorção. Se você já sabe tape window, você consegue identificar o que é uma exaustão e uma absorção. Aqui eu vejo a falta de interesse, a falta de vontade, a não continuação das agressões de venda. Aqui eu vejo a aceleração da continuação de venda. Eles queriam jogar o preço mais para baixo ainda. Só que eles não conseguiram porque possivelmente eles foram absorvidos aqui. E você vê que o saldo no modo geral desse candle, ele é extremamente negativo, mas mesmo assim o candle fechou para cima. Olha aqui, ó. Mesmo assim, vou trazer aqui para você. O candle ele fechou para cima, olha aqui, ó, ele fez um grande pavio e fechou para cima, né, em relação ao candle anterior. Então ele foi um candle comprador, tá? Ele foi um candle comprador mesmo com o saldo sendo negativo. Comprador porque ele fechou acima, dizendo que todas essas agressões de venda aqui, no que pese elas terem jogado o preço para baixo, eles foram absorvidos e daí o comprador absorveu e entrou agredindo aqui, jogou o preço para cima. Então quer dizer o seguinte, que o saldo ele movimenta preço, mas a contrapartida da agressão qual é, gente? Qual é a contrapartida da agressão? A contrapartida da agressão, o que freia a agressão é a absorção. Então eu vejo muito claro aqui, ó, uma divergência. E a gente chama isso de divergência de delta dentro do candle, onde o candle ele foi um saldo extremamente vendedor, mas mesmo assim o preço fechou acima, deixando claro que essas agressões de venda foram anuladas pela absorção passiva por parte da ponta compradora, e a pouca agressão compradora que teve em relação às agressões vendedoras conseguiu deslocar o preço para cima mesmo assim. Tudo bem? O que desloca o preço é a agressão, mas vocês entenderam por que no que pesa a agressão vendedora ter sido significativamente maior aqui, mesmo assim eles não conseguiram jogar o preço para baixo, foram absorvidos. E aqui entrou a ponta compradora jogando o preço para cima. E daí fica muito claro um sinal visual, gente. Por exemplo, olha só. Se você vê que aqui essa região toda tem um domínio dos vendidos. E daí você vê aqui que houve a exaustão. Presta atenção. Aqui houve exaustão. Aqui eles aceleraram e houve absorção. Aí o preço volta aqui para cima. Você vê a divergência aqui. E na sequência você vê agora, ó, a perda do interesse dos vendidos. O que aconteceu com os vendidos que estavam tão forte aqui, olha. Os vendidos fortes o tempo todo, vendido forte o tempo todo aqui, ó, 100, 120, 150. Olha nessa barra aqui agora. Olha nessa barra o que aconteceu com os vendidos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 75, 45, 35, 50, 5, 5. Sumiu o vendedor. Sumiu o vendedor não está mais querendo agredir, o vendedor não está mais querendo jogar esse preço para baixo. Ele perdeu o interesse por enquanto. Ele perdeu o interesse. E os compradores perceberam isso, tá? E agora o comprador é ignorante, o comprador acelera, o comprador agride. E eu vejo aqui, ó,
imbalances de venda, imbalances de compra com relação à venda. Muito mais compra do que venda. Aí, olha, o que é esse quadradinho azul? Esse quadradinho azul é um dos sinais mais poderosos que você pode ter no Footprint Charts. O Footprint Charts tem 3 sinais poderosos. Tá? O primeiro são as boletadas, esses quadradinhos, que eu sei que está sendo ordem grande por nível de preço. Demonstra força, boletadas fortes por nível de preço. O segundo são os imbalances, que é a diferença de compra menos venda, conforme a minha configuração. Quando pinta vermelho e pinta verde e azul, que eu vejo a entrada de fluxo agressivo deslocando o preço. E o terceiro é o suprassumo, é o melhor que o imbalance, é o imbalance turbinado. Como assim? É o fator sequencial. Na minha configuração eu coloquei o seguinte: se tiver 3 imbalances seguidos, ou seja, se tiver 3, aqui pode ver que eu tive 1, tive 2, aí eu não tive o terceiro e aí tive um quarto. Você está vendo aqui? Se esse terceiro fosse vermelho, ele ia pintar esses boxes vermelhos como pintou aqui, ó, perceba. Então se eu tenho 3 imbalances seguidos, ele considera para mim como fator sequencial. Ora, o nome já é sugestivo. Houve uma sequência, um fator de sequências de agressões de compra significativa. Houve um fator de sequências de imbalance entre a ponta compradora e vendedora neste candle, jogando o preço para cima. Isso não acontece por acaso. Tá? Você vê que aconteceu no rompimento nessa zona Isso aconteceu agora no rompimento, justamente nessa pequena zona de suporte, né? Jogando, dando start. Isso aqui é um candle direcional, isso aqui é um candle de força direcional. Você quer ver como é que eu sei disso? Vamos colocar o volume aqui, ó, inserir indicador, volume. Se você já fez as minhas aulas do Wyckoff e minhas aulas de volume aqui no canal, você sabe o que eu estou falando. Indicador, vamos colocar aqui um financeiro, tá? E vou colocar aqui, ó, um por cor, excluir de leilão, vou inserir média, vou colocar a coloração que eu gosto de usar aqui, inserir regras de coloração, mas colocar aqui as regras de coloração do Status Bar, né? Status Bar, o volume financeiro. Ok, aí beleza. E aí você já sabe, né? Conforme a regra de coloração, o vermelho é uma agressão um volume muito alto, laranja é um volume acima da média, amarelo volume alto e branco volume baixo, tá bom? Tranquilo. E olha que interessante, né? Aí eu te pergunto, se você já fez as minhas aulas de volume, se você está chegando no canal agora, seja bem-vindo. Dá uma olhada na minha série de volume e na minha série de Wyckoff. E também, se você não entende muito sobre Footprint Charts, mais uma vez, dá uma olhada lá atrás no meu canal, nos primeiros vídeos onde eu falo sobre os detalhes do Footprint Charts. O objetivo aqui é passar um geral nesse primeiro vídeo, tá? De interpretação e falar de estratégias na utilização dessa ferramenta a partir da próxima aula. Sobre Footprint Charts. Então eu vejo aqui, ó, que esse candle aqui, para quem fez as minhas aulas de volume, que esse volume aqui amarelo é um volume significativo, porque não está amarelo. Tá? E que isso aqui é um volume direcional, porque o saldo ele é extremamente comprador. E existe uma estratégia que eu vou falar para vocês, que é a virada. Quando você vê um box extremamente vendido e depois ele vira extremamente comprador, isso aqui mostra start de movimento, entrada de fluxo. E daí esse box aqui, ele é um box de divergência de delta. Ele é um box extremamente vendido, mas ele fechou acima. Olha só, o que nós buscamos no tape reading? Presta atenção, meu amigo, minha amiga trader. O que nós buscamos no tape reading? Nós buscamos isso aqui, ó. Isso aqui que você está vendo. Eu quero ver a absorção seguida da entrada de fluxo agressivo, sucessivo e continuado em vários níveis de preço. Em cima do nível de suporte e resistência. Olha isso aqui, o sinal operacional. Para quem faz fluxo sabe o que eu estou dizendo. Eu vejo que o vendedor estava agredindo, aí ele exauriu, teve a exaustão, ele acelerou de volta, ele foi absorvido, as absorções resultaram em divergência de delta, porque o saldo é extremamente negativo, mas mesmo assim o preço subiu, denunciando a absorção. E na sequência eu vejo a entrada de fluxo de maneira sucessiva e continuada em vários níveis de preço, demonstrando um imbalance de compra em relação à venda, com fator sequencial e com boletadas, meu amigo, minha amiga trader. Isso aqui é o suprassumo do sinal operacional no mundo do tape reading. E através dessa leitura aqui simplificada usando o Footprint Charts, você tem essa interpretação poderosa, percebendo que houve a defesa através da absorção aqui nesse nível de suporte e o start do movimento com um volume significativo, direcional, totalmente comprador, jogando o preço para cima. Olha só, sinal operacional claro, só não compra aqui quem não sabe. Quem não sabe ver fluxo, quem não sabe interpretar volume. Você está entendendo? É muito poderosa essa ferramenta, é muito poderosa. Ela é a sinopse da leitura de fluxo. Então, se você sabe olhar o book de ofertas, o Times in Trades, o Volume at Price, o Volume at Market, todas aquelas ferramentas de fluxo que estão aqui,
que estão aqui do lado, inclusive, aqui ó. Se você sabe interpretar essas ferramentas, isso aqui é a sinopse, é o resumo da interpretação de tudo isso aqui que você está vendo dessas telas. Ele facilita de forma visual a interpretação do conjunto da obra, do conjunto do tape reading. Ele facilita demais, demais. Tá? Basta você ter mérito e entender como é que essas ferramentas funcionam. Tudo bem? Você está entendendo? Eu acho que você está entendendo. Está sendo muito claro, muito objetivo isso aqui para você. Tá? Vamos trazer de volta essa ferramenta aqui para você dar uma olhada. Tá? Então aqui tem um sinal operacional muito claro, tá? No rompimento desse nível de suporte. Então, tá ok? Então é assim que a gente vai avaliando. É assim que a gente vai avaliando. Outra coisa, vou dar já uma pinceladinha aqui. No Brasil eu não vi ninguém falar isso para você ainda. Eu não vi ninguém falar ainda para você ainda. Você sabia, e aí são chamariz para a próxima aula. Você sabia que quando você vê uma sequência aglomerada de imbalances aqui nessa região, olha aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu vi uma sequência aglomerada de imbalances, perceba, ó, perceba. Vou fazer até um canal aqui ficar melhor, tá? Vou fazer um canal aqui ficar melhor, para ficar melhor. Aqui um canal aqui e um canal aqui, ó. Olha aqui quantos imbalances da ponta vendedora. Você sabia que quando você vê isso aqui e daí você puxa um canal, essa região se torna uma região de suporte e resistência? Você sabia disso, meu amigo, minha amiga trader? Olha, Oliver, eu não sabia. Pois é, agora olha o que acontece com o preço aqui quando ele tenta voltar nessa região. Olha aqui, ó. Defesa. Vamos ver, vamos interpretar. Defesa. Defendeu aqui, defendeu aqui, defendeu aqui. Vamos ver se ele volta nesse dia aqui, ó. Agora ele conseguiu romper, mas uma vez que o suporte e resistência é rompido, ele vira resistência. Olha só, olha a resistência. Olha a resistência, olha isso aqui. Olha como é assertivo. Olha como é assertivo. Tá? Então tem várias sacadas, várias coisas legais que esse tipo de gráfico pode trazer pra gente, e eu vou ensinar você a fazer isso agora nessa série. Então se você quer aprender, dá uma olhadinha aqui no meu canal, nos vídeos que eu falei sobre a estrutura básica do footprint de maneira detalhada. Tenho 2 aulas que eu falo sobre footprint de maneira detalhada, depois volta a assistir essas aulas aqui. E se você está chegando agora no meu canal, se inscreva no canal, ajuda a divulgar o canal. É o maior canal da internet em termos de divulgação de conhecimento gratuito, de qualidade para você. E se você quer realmente aprender, o meu curso está na descrição do link, na bagatela de R$50, isso não é nada. Quem vai para o mercado financeiro despreparado perde isso num dia, e você sabe, se você já quebrou conta. Invista no seu conhecimento, dá para parcelar o curso, você vai aprender a trabalhar comigo, inclusive fazer o Footprint Charts de maneira detalhada. Tá ok? No mais, muito obrigado, essa é a primeira aula da série sobre Footprint Charts, vamos fazer outra. Espero que esse conteúdo possa te ajudar na sua leitura de fluxo e na interpretação sobre a dinâmica da movimentação do preço. Grande abraço!